No churrasco da família, minha avó disse alto: seu financiamento do carro está quitado agora, 12 mil não é brincadeira. Eu sou Rebecca Davis, 28 anos, e no domingo passado no nosso churrasco familiar, minha vida implodiu da forma mais pública possível. Minha avó Evelyn se levantou, taça erguida, e anunciou para todos: Rebecca, seu financiamento do carro está quitado agora. 12 mil não é brincadeira, mas você vale a pena. Pesquei confusa. Vó, eu nem tenho carro. A mesa ficou em silêncio. E bem naquele momento, minha irmã Haley Valston apareceu balançando chaves novinhas. Sou enfermeira registrada no Hospital Memorial há 6 anos, trabalhando turnos noturnos e horas extras apenas para diminuir minha montanha de empréstimos estudantis. 60 mil dólares em dívidas não desaparecem da noite para o dia, especialmente com o salário de uma enfermeira em nossa pequena cidade do meio-oeste. Todo mês, eu fazia meu pagamento e via aquele número diminuir pelo que parecia centavos. Minha avó Evelyn sempre foi a matriarca da família. Aos 78 anos, ainda mantém a casa da fazenda onde minha mãe cresceu, organiza todos os feriados e acompanha meticulosamente os negócios de todos. A avó herdou um bom dinheiro da apólice de seguro do meu avô quando ele faleceu há 10 anos. Além disso, ela possuía 3 propriedades para alugar que geravam renda constante. Ela não era rica pelos padrões nacionais, mas em nossa cidade, estava confortável o suficiente para ajudar a família quando necessário. E ela ajudava seletivamente. Depois a minha irmã mais nova, Haley. Aos 25 anos, trabalha como assistente de marketing para uma empresa imobiliária local. Haley sempre foi a filha dourada, mais bonita, mais sociável e francamente a favorita da avó. Onde eu sou prática e reservada, Haley é espontânea e charmosa. Ela se formou em comunicações e se graduou com dívida estudantil mínima porque a avó cobriu a maior parte de sua mensalidade. Quando pedi à avó a mesma ajuda durante a escola de enfermagem, ela disse: Rebecca, você é inteligente e responsável. Você vai dar um jeito. E eu dei, através de empréstimos e turnos noturnos. Essa dinâmica não era nova. Crescendo, Haley recebia aulas de dança enquanto eu ganhava livros da biblioteca. Ela ganhou um MacBook na formatura do ensino médio. Eu ganhei um vale-presente de 100 dólares. Mamãe e papai tentavam ser justos, mas o orçamento deles só esticava até certo ponto. E a generosidade seletiva da avó criava um desequilíbrio que eles não conseguiam corrigir. Minha situação atual com o carro tornava todo esse cenário ainda mais doloroso. Nos últimos 3 anos, dirigi um Honda Civic 2007 com 210 mil milhas que constantemente precisava de reparos. No mês passado, a transmissão finalmente pifou. E o mecânico disse que consertá-la custaria mais do que o carro valia. Desde então, estava pegando o ônibus para o trabalho e poupando cada centavo para uma entrada em algo confiável. Ninguém na minha família se ofereceu para ajudar, nem mesmo a avó, embora ela soubesse da minha situação. Nosso churrasco anual da família na casa da avó é uma tradição que remonta décadas. Todos comparecem, meus pais, Laura e Thomas, tia Margarete e tio Robert com minha prima Jéssica, o companheiro da avó Harold. Além de vários vizinhos e amigos que se tornaram membros honorários da família, tipicamente realizado no início de junho quando o jardim da avó está em plena floração. É um evento de dia inteiro com jogos no gramado, comida demais e drama familiar inevitável. O churrasco deste ano parecia normal no início. Mamãe estava arrumando sua famosa salada de batata na mesa de piquenique. Papai e tio Robert estavam discutindo sobre a maneira correta de grelhar frango. Tia Margarete estava se preocupando com a disposição dos talheres, enquanto minha prima Jéssica ajudava a avó a trazer jarras de limonada. Harold cochilava na sombra, seu chapéu de palha puxado para baixo. A única pessoa que faltava era Haley, que mandou mensagem dizendo que chegaria na moda atrasada, como sempre. Cheguei cedo para ajudar a arrumar, esperando que minha dedicação fosse notada. Tinha trabalhado um turno noturno de 12 horas, voltado para casa para tomar banho e me trocar, depois fui direto para a casa da avó. A exaustão puxava minhas pálpebras, mas sorri apesar disso, arrumando cadeiras e pendurando luzes ao redor do pátio. Quando a avó perguntou sobre meus problemas de transporte, mencionei que estava perto de ter o suficiente poupado para uma entrada em um Toyota usado. O transporte público é tão pouco confiável, eu disse, tentando manter qualquer tom de reclamação fora da minha voz. Mas devo ter o suficiente poupado até o final do verão. A avó sentiu pensativa, mas não ofereceu comentário ou assistência. Doeu um pouco, mas eu estava acostumada. O que eu não sabia era que a dor real ainda estava por vir. Conforme todos se acomodaram ao redor da mesa massiva ao ar livre carregada de churrasco e acompanhamentos, me permiti relaxar. O ar quente de junho carregava o aroma de carne grelhada e grama recém-cortada. Vagalumes estavam apenas começando a emergir conforme o anoitecer se aproximava, e as luzes criavam um brilho quente sobre a reunião. Apesar de tudo, me senti esperançosa. Talvez este fosse o dia em que meu trabalho duro seria reconhecido. Talvez este fosse quando minha família finalmente me visse.
Mal sabia eu que nos próximos minutos, tudo que eu pensava entender sobre minha família seria virado de cabeça para baixo, me deixando questionando relacionamentos em que confiara minha vida inteira. O jantar estava em pleno andamento quando vovó Evelyn se levantou, batendo o garfo no copo para chamar a atenção de todos. Isso não era incomum. Ela frequentemente fazia anúncios ou brindes em reuniões familiares. Eu estava no meio de uma mordida em um pedaço de frango grelhado quando ela pigarreou dramaticamente. Tenho algo especial para compartilhar esta noite, ela começou, sua voz carregando pela mesa. Toda a conversa cessou quando todos se viraram para olhá-la. A avó tinha esse efeito nas pessoas. Quando ela falava, outros escutavam. Ela sorriu amplamente, olhando diretamente para mim. Rebeca, seu financiamento do carro está quitado agora. 12 mil não é brincadeira. Mas você vale a pena. O frango virou serragem na minha boca. Lentamente coloquei o garfo de lado, certa de que tinha ouvido errado. Todos na mesa estavam sorrindo, alguns até aplaudindo. Minha mãe secava os olhos com um guardanapo. Desculpe, o quê? Consegui dizer, minha voz mal audível. A avó irradiava. Você não precisa se preocupar com esse financiamento de carro mais, querida. Eu paguei tudo esta manhã. 12 mil dólares. A concessionária disse que era o modelo mais novo também. Senti calor subindo nas minhas bochechas conforme 2 dúzias de pares de olhos se focaram em mim. Minha mente correu freneticamente, tentando dar sentido às suas palavras. Ela me confundiu com outra pessoa? Era alguma piada elaborada? Vó, eu disse mais alto, minha voz rachando ligeiramente. Eu nem tenho carro. A mesa ficou completamente silenciosa. Garfos pairaram no ar. Meu pai tossiu desconfortavelmente. O sorriso da avó vacilou, confusão cruzando seu rosto. Claro que você tem, ela insistiu. O azul. O vendedor me mandou fotos ontem. Bem naquele momento, o portão dos fundos se abriu e minha irmã Haley fez sua entrada. Ela estava vestida impecavelmente como sempre, cabelo perfeitamente penteado, usando óculos escuros de grife apesar da luz do dia desvanecendo. E balançando de seus dedos perfeitamente cuidados estava um conjunto de chaves de carro com o chaveiro da concessionária. Desculpe o atraso, pessoal, ela gritou alegremente. Tive que me acostumar com minhas novas rodas. O timing não poderia ter sido mais perfeito ou mais devastador. Todas as cabeças giraram de mim para Haley depois de volta, entendimento amanhecendo nos rostos ao redor da mesa. A mão da tia Margarete voou para sua boca. Minha prima Jéssica murmurou, meu Deus, entre dentes. A avó ficou congelada, sua taça de champanhe ainda erguida enquanto seus olhos saltaram entre Haley e eu. Pela primeira vez na vida, ela parecia genuinamente sem palavras. Haley, inicialmente alheia à atenção, finalmente sentiu que algo estava errado. Seu sorriso brilhante diminuiu conforme ela absorveu a cena. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz subitamente pequena. Eu não conseguia falar. Minha garganta havia se fechado completamente, sufocada com humilhação e traição. Sentei perfeitamente imóvel, mãos cerradas no meu colo, lutando contra a vontade de fugir. Meu pai quebrou o silêncio. Haley, você comprou um carro novo recentemente? Sim. Seu entusiasmo retornou. Um Honda Civic 2025, azul brilhante, totalmente equipado. Acabei de pegá-lo ontem. Ela balançou as chaves novamente. Querem ver? Está estacionado lá na frente. E como você pagou por este carro? Mamãe perguntou, sua voz artificialmente controlada. O sorriso de Haley vacilou. Bem. A avó ajudou com a entrada e conseguiu um empréstimo muito bom. A concessionária disse que meu crédito era excelente. Cada palavra era outra faca no meu peito. Finalmente encontrei minha voz. Preciso de ar, murmurei, levantando tão abruptamente que minha cadeira quase tombou para trás. Sem olhar para ninguém, me afastei da mesa, passando pelas flores cuidadosamente arranjadas e luzes cintilantes, na escuridão do vasto quintal da avó. Atrás de mim, podia ouvir a comoção explodindo. A voz da minha mãe se elevando em questionamento, os tons mais profundos do meu pai exigindo respostas, os protestos confusos de Haley, e cortando tudo, os comandos autoritários e afiados da avó por explicação. Cheguei ao carvalho velho no final da propriedade e me apoiei contra ele, engolindo o ar da noite. Minhas mãos estavam tremendo incontrolavelmente. O que tinha acabado de acontecer? Como meu nome estava em um financiamento de carro que eu não sabia nada sobre? E por que a avó anunciou pagá-lo como se fosse algum grande gesto de generosidade em relação a mim? Depois de cerca de 15 minutos, ouvi passos se aproximando. Me virei, meio esperando Haley com alguma explicação elaborada. Mas era minha prima Jéssica. Todo mundo está procurando você, ela disse suavemente. Não posso voltar lá agora, respondi, abraçando a mim mesma apesar da noite quente. Jéssica assentiu. Não te culpo. Aquilo foi intenso. Você sabia? Perguntei. Sobre o carro, o empréstimo, qualquer coisa. Absolutamente não, ela disse firmemente. Ninguém sabia, exceto aparentemente Haley e a avó. Mas algo está estranho. A avó parece genuinamente confusa. E Haley? Jéssica hesitou. Ela está chorando, dizendo que houve um mal-entendido. Mas Rebeca?
Ela pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você pode querer verificar seu relatório de crédito. Meu sangue gelou. Você acha que ela usou minha identidade? Não sei. Mas como advogada já vi casos assim antes. Membros da família com acesso a informações pessoais. Ela se calou, me deixando preencher as lacunas. Eventualmente me compus o suficiente para retornar à reunião. A atmosfera festiva havia evaporado completamente. Pequenos grupos sussurravam tensamente. Haley não estava em lugar nenhum à vista. Meus pais pareciam em choque, sentados lado a lado, mas não falando. A avó se aproximou de mim imediatamente, seu rosto marcado pela preocupação. Rebeca, precisamos chegar ao fundo disso. Agora mesmo. Assenti entorpecida, seguindo-a para dentro da casa, para seu escritório, onde o verdadeiro pesadelo começaria a se desenrolar. O escritório da avó sempre foi proibido para nós quando crianças. A pesada porta de carvalho estava tipicamente fechada, e entendíamos que seus registros financeiros e papéis pessoais eram privados. Agora, conforme a segui para o santuário, senti um estranho distanciamento, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desfazer em vez da minha própria. Sente, ela comandou, gesticulando para uma das cadeiras de couro de frente para sua mesa. Obedeci silenciosamente, observando enquanto ela se acomodava atrás da mesa massiva e puxou seus óculos de leitura. Primeiro as primeiras coisas, ela disse energicamente. Você tem algum app bancário no seu telefone? Qualquer coisa onde possa haver empréstimos ativos em seu nome? Assenti, puxando meu smartphone. Minhas mãos ainda estavam tremendo ligeiramente conforme abri meu app de monitoramento de crédito. Uma precaução que havia tomado anos atrás após uma violação de dados do hospital. Não havia verificado em meses, confiante nas notificações automáticas que me alertariam sobre qualquer mudança. Exceto que não havia notificações no meu e-mail. Nada sinalizando atividade suspeita. Fiz login, naveguei para a seção de contas ativas e congelei. Lá estava, um empréstimo de automóvel do Central State Bank, aberto 30 dias atrás por $19.500, com uma entrada de $7.500 e $12.000 financiados. O pagamento mensal estava listado como $267,84 ao longo de 48 meses. Está aqui, sussurrei, virando o telefone para que a avó pudesse ver. Um empréstimo de carro que nunca solicitei. Os lábios da avó se apertaram em uma linha fina. Como isso é possível? Não precisariam da sua assinatura? Identificação? Eles precisariam do meu número de seguro social, data de nascimento, endereço, eu disse lentamente, a terrível realização amanhecendo. Todas informações que Haley teria acesso. Memórias começaram a inundar de volta, Haley pedindo para usar meu laptop no Natal passado porque o dela estava agindo estranho. A vez que ela ficou no meu apartamento por uma semana após um término, com acesso completo ao meu correio e documentos pessoais. As piadas que ela fazia sobre parecermos o suficiente para passar por gêmeas apesar de sermos 3 anos diferentes. Preciso ver o que mais está aí, murmurei, rolando pelo app com pavor crescente. 2 novos cartões de crédito abertos nos últimos 3 meses, ambos quase no limite. Um acordo de financiamento de loja de móveis. Um empréstimo pessoal para melhorias domiciliares. No total, quase $30.000 de dívida que não era minha. Vó, eu disse, minha voz rachando. Acho que Haley tem roubado minha identidade por meses. O rosto da avó havia empalidecido. Sem uma palavra, ela pegou o telefone da mesa e pressionou um único botão. Mande Haley para meu escritório. E imediatamente. Seu tom não admitia argumentos. Enquanto esperávamos, continuei investigando. Puxei meu relatório de crédito, descobrindo que minha pontuação antes excelente havia despencado quase 100 pontos devido à alta utilização e múltiplas consultas rigorosas. Verifiquei minha pasta de lixo eletrônico, encontrando dezenas de e-mails de confirmação deletados para contas que nunca abri. Haley tinha acesso ao meu e-mail também, sistematicamente apagando evidências de sua fraude. A porta se abriu e Haley entrou. Sua maquiagem estava borrada de chorar, mas sua expressão era desafiadora em vez de remorso. Sente, vó ordenou, apontando para a cadeira ao meu lado. Haley obedeceu, não olhando na minha direção. Explique, eu disse, virando a tela do meu telefone em direção a ela, exibindo as contas fraudulentas. Não é o que parece, Haley começou, sua voz assumindo o tom choramingão que ela usava desde a infância para sair de problemas. Mesmo? Porque parece roubo de identidade e fraude, respondi, me surpreendendo com o quão firme minha voz soava apesar da raiva e traição fervendo dentro de mim. Eu ia pagar tudo de volta, ela protestou. Você tem um crédito tão bom, e o meu estava terrível depois que perdi alguns pagamentos no ano passado. O carro deveria ser temporário, só até eu consertar minha pontuação de crédito. Então eu refinanciaria em meu nome e você nunca saberia. Nunca saberia, repeti incrédula. Haley, há $30.000 de dívida em meu nome. Não é tanto assim, ela murmurou, olhando para suas mãos. A avó, que havia estado silenciosamente observando, finalmente falou.
Haley Elizabeth Davis, você está me dizendo que cometeu fraude usando as informações da sua irmã? Os olhos de Haley se encheram de lágrimas. Vocês não entendem como tem sido difícil para mim. Rebecca tem tudo resolvido. Ótimo trabalho, crédito perfeito. Eu só precisava de uma pequena ajuda para começar. Ajuda, ecoei, minha voz se elevando. Você chama arruinar meu crédito de ajuda? Trabalhei turnos noturnos por 6 anos para construir esse crédito. Peguei ônibus para o trabalho por um mês porque meu carro morreu, enquanto você andava em um Honda novinho que eu aparentemente estou pagando. A avó estava pagando por ele, Haley rebateu, como se isso melhorasse tudo. Me virei para a avó. Você sabia? Quando deu dinheiro para ela para a entrada, você sabia que ela estava usando o meu nome para o empréstimo. A avó parecia atingida. Absolutamente não. Haley me disse que foi aprovada para financiamento baseado no seu novo emprego. Dei a ela a entrada como um presente de formatura tardio. Queria ajudá-la a estabelecer independência. Ela fixou Haley com um olhar duro. Não tinha ideia de que ela estava estabelecendo isso roubando de sua irmã. Haley começou a soluçar genuinamente agora. Eu ia consertar tudo. O novo emprego paga muito bem, e tenho feito todos os pagamentos. Por um mês, apontei friamente. E quanto aos cartões de crédito? O empréstimo de móveis? Você estava fazendo esses pagamentos também? Seu silêncio foi resposta suficiente. Me levantei, incapaz de sentar ao lado dela por mais tempo. Preciso descobrir como desfazer tudo isso. Espere, a avó disse, alcançando sua gaveta da mesa. Ela puxou uma pasta Manila grossa e a colocou na mesa. Há mais que você precisa ver. Conforme os olhos de Haley se arregalaram em reconhecimento da pasta, percebi que as revelações da noite estavam longe de acabar. A pasta Manila estava entre nós como uma bomba esperando para detonar. As mãos envelhecidas da avó repousavam em cima dela, e notei que estavam tremendo ligeiramente, algo que nunca havia visto antes. Minha indomável avó, sempre tão certa e comandante, subitamente parecia todos os seus 78 anos. Preciso que vocês duas entendam algo, ela começou, sua voz descaracteristicamente quieta. Esta pasta contém informações que tenho coletado pelos últimos meses. Não queria acreditar no que estava vendo, que é porque esperei. Talvez isso tenha sido um erro. Ela abriu a pasta e retirou uma pilha de extratos bancários, espalhando-os pela mesa. Reconheci o timbre do First National, onde nossa família bancava há gerações. Haley, estes são os registros da conta que configurei para você quando se formou na faculdade. Depositei $20.000 como seu início na vida, a mesma quantia que dei para Rebecca quando ela terminou a escola de enfermagem. Minha cabeça se levantou bruscamente. O quê? Nunca recebi dinheiro de você após a formatura. A expressão da avó escureceu. Essa é a primeira discrepância que notei. Ela deslizou um documento em minha direção, uma cópia de um cheque administrativo feito para Rebecca Davis por $20.000, datado 6 anos atrás, com minha assinatura na linha de endosso. Exceto que não era minha assinatura. Era próxima, mas o R era formado diferentemente, e o D tinha uma curva que nunca uso. Não assinei isso, sussurrei, encarando o endosso falsificado. Nunca recebi esse dinheiro. Haley havia ficado completamente imóvel ao meu lado, seus soluços abruptamente silenciados. A avó continuou, sua voz ganhando força. Quando Rebecca mencionou dificuldades financeiras no Natal passado, fiquei confusa. O dinheiro que havia dado a ela deveria ter eliminado a maior parte de sua dívida estudantil. Então comecei a investigar. Ela produziu mais documentos, extratos de cartão de crédito em meu nome com cobranças por roupas de grife e férias luxuosas que nunca tirei, comprovantes de saque da minha conta poupança que não autorizei, aplicações de empréstimo com minha assinatura falsificada. Parece, a avó disse cuidadosamente, que Haley tem sistematicamente desviado fundos destinados a você e acessado suas contas por quase 6 anos. O quarto inclinou ao meu redor. 6 anos. Desde o início da minha carreira de enfermagem. Cada turno extra que trabalhei, cada férias que pulei, cada loja de desconto onde comprei para economizar dinheiro. Tudo enquanto Haley estava sugando milhares de dólares que deveriam ser meus. Quanto? Perguntei, minha voz um sussurro oco. A avó consultou um resumo manuscrito. Pelos meus cálculos, aproximadamente $87.000. O número me atingiu como um golpe físico. $87.000 teriam pago meus empréstimos estudantis completamente. Teriam comprado um carro confiável. Teriam significado segurança financeira em vez de luta constante. Haley, me virei para minha irmã, que agora estava encarando fixamente o chão. Como você pôde fazer isso? Quando ela finalmente olhou para cima, fiquei chocada ao ver não remorso, mas ressentimento em seus olhos. Sempre foi tão fácil para você, ela cuspiu. Notas perfeitas, carreira perfeita, a enfermeira favorita de todos salvando vidas, enquanto eu era apenas a irmã bonita e burra vendendo casas. Você não precisava do dinheiro como eu precisava. Não precisava, repeti incrédula. Estive me afogando em dívidas enquanto você viveu com dinheiro roubado de mim.
Você nunca notou? Ela rebateu, como se isso justificasse tudo. Estava tão ocupada com sua carreira importante, nunca nem verificou suas contas adequadamente. Se a avó não tivesse metido o nariz, você nunca saberia. Chega, a avó bateu a mão na mesa, fazendo nós duas pularem. Haley, o que você fez não é apenas imoral, é criminoso. Roubo de identidade, fraude e falsificação. Essas são ofensas sérias. Você não pressionaria acusações contra sua própria irmã? Haley zombou, olhando para mim. A triste verdade era que ela provavelmente estava certa. Apesar de tudo, alguma parte de mim ainda lembrava da menininha que rastejava para minha cama durante tempestades, aterrorizada pelos raios. Mas aquela menininha havia ido, substituída por alguém que não reconhecia mais. Preciso sair, eu disse abruptamente me levantando. As paredes do escritório pareciam estar se fechando. Não posso. Preciso processar isso. A avó sentiu compreensão em seus olhos. Leve estes, ela disse, reunindo os documentos e colocando-os de volta na pasta. Você precisará deles para contestar as contas fraudulentas. Conforme peguei a pasta, outra pergunta me ocorreu. Vó, como você conseguiu todos esses registros? Alguns desses são das minhas contas pessoais. Um leve rubor coloriu suas bochechas. Posso ter implicado a certos gerentes bancários que tinha sua permissão. Ser a matriarca da cidade tem suas vantagens. Desculpe pela invasão de privacidade, mas precisava saber a verdade. Então a avó também havia invadido minha privacidade, embora com melhores intenções que Haley. A traição parecia ter múltiplas camadas. O roubo deliberado da minha irmã, a investigação bem intencionada mas não autorizada da minha avó, e a cegueira da família por anos a tudo isso. Saí do escritório sem outra palavra, passando pela sala, onde o resto da família esperava ansiosamente. Suas conversas cessaram conforme apareci, pasta apertada contra meu peito como um escudo. Rebecca, minha mãe, começou levantando do sofá. O que está acontecendo? O que Haley fez? Não conseguia responder. Como poderia explicar que a filha que pensavam conhecer havia estado sistematicamente roubando de sua irmã por anos? Que sua narrativa familiar de uma filha responsável e uma espírito livre era construída em uma fundação de fraude? Pergunte para Haley, consegui dizer, indo em direção à porta. Ou para a avó. Não posso. Não agora. Dirigi para casa em silêncio, a pasta no banco do passageiro ao meu lado como uma companhia indesejada. O mundo fora do meu para-brisa parecia surreal, pessoas seguindo suas atividades normais da noite, inconscientes de que minha vida inteira havia implodido. Quando cheguei ao meu pequeno apartamento, meu choque havia endurecido em algo mais frio e mais resoluto. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre anos de engano, sobre um relacionamento construído em mentiras. Conforme espalhei os documentos pela minha mesa da cozinha e comecei a fazer anotações, sabia uma coisa com certeza absoluta. As coisas nunca poderiam voltar a como eram antes. Às 2 da manhã, meu telefone acendeu como uma árvore de Natal. Não havia dormido. Como poderia? Em vez disso, passei horas na minha mesa da cozinha, organizando os documentos da avó cronologicamente, criando uma planilha de transações não autorizadas e pesquisando passos de recuperação de roubo de identidade online. Quanto mais descobria, pior ficava. Haley não havia apenas roubado o presente de formatura de $20.000. Ela havia aberto cartões de crédito em meu nome enquanto eu ainda estava na escola de enfermagem. Havia desviado correspondência, interceptado restituições de impostos e até tirado um empréstimo pessoal para despesas médicas de emergência que coincidiu perfeitamente com sua viagem para Cancún 3 anos atrás. Meu telefone havia estado misericordiosamente silencioso até agora, permitindo que eu trabalhasse com as evidências sem distúrbios. Mas de repente explodiu com notificações, mensagens de texto, correios de voz e alertas de app de quase todo membro da minha família. Mamãe, Rebecca, por favor nos ligue. Estamos muito preocupados com você. Papai, sua mãe está em lágrimas. Seja o que for que aconteceu, podemos consertar isso como família. Tia Margarete, acabei de ouvir o que aconteceu. Absolutamente vergonhoso. Ligue se precisar de alguma coisa. Tio Robert, me avise se precisar de um advogado. Meu amigo de golfe Phil se especializa nesse tipo de coisa. Prima Jéssica, não faça nada até conversarmos. Posso ajudar a navegar os aspectos legais. E então, mais surpreendente de todas, uma mensagem da avó. Fiz arranjos para Haley devolver tudo. Venha a casa amanhã às 10 horas. Traga a pasta. A única pessoa que não havia mandado mensagem era Haley. Coloquei o telefone de lado, sobrecarregada pelo súbito influxo de preocupação familiar. Onde estava todo esse apoio quando eu estava trabalhando turnos duplos para fazer pagamentos de empréstimos? Quando mencionei pegar ônibus para o trabalho porque meu carro quebrou, o interesse súbito da família parecia pouco e tarde demais. Ainda assim, me encontrei digitando uma resposta para Jéssica. Ela era uma advogada corporativa, não uma advogada criminal, mas entenderia o sistema legal melhor que eu. Eu, ainda acordada se quiser ligar. Meu telefone tocou segundos depois. Você deveria estar dormindo, Jéssica disse como cumprimento. Você também.
Ponto justo. Ela pausou. Quão ruim é? Olhei para minha planilha. 87 mil dólares e pouco, pelo meu cálculo. Além do dano ao crédito. Jéssica assobiou baixo. E é definitivamente Haley. Sem dúvida. Ela admitiu Jace. Bem na frente da avó. Parecia mais irritada por ser pega do que arrependida pelo que fez. Isso faz sentido, Jéssica murmurou. Escute, Rebecca, preciso te perguntar algo difícil. Você está planejando pressionar acusações? A pergunta pairou no ar entre nós. Havia estado evitando isso a noite toda, focando em vez disso nos passos práticos de recuperação. Não sei, admiti finalmente. Parte de mim acha que ela merece. Outra parte lembra que ela é minha irmã. A irmã que roubou quase 100 mil de você, Jéssica me lembrou gentilmente. Esfreguei meus olhos, a fadiga finalmente me alcançando. O que aconteceria se eu pressionasse acusações? Jéssica mudou para modo advogada. Roubo de identidade nessa quantia é crime grave. Ela poderia enfrentar multas substanciais e potencialmente tempo de prisão. Melhor cenário para ela seria liberdade condicional, pagamentos de restituição e um registro criminal permanente. O pensamento de Haley na prisão fez meu estômago revirar apesar de tudo. E se eu não pressionar acusações? Então ela não enfrenta consequências legais. Você ainda pode contestar as contas fraudulentas, mas a recuperação se torna mais complicada sem um relatório policial. E Jéssica adicionou cuidadosamente, ela poderia potencialmente fazer isso com outra pessoa no futuro. Esse pensamento não havia me ocorrido. Se Haley era capaz de sistematicamente fraudar sua própria irmã por anos, o que a impediria de mirar outros? A avó mandou mensagem que fez arranjos para Haley devolver tudo, eu disse. Isso faz diferença? Legalmente? Não realmente. Os crimes ainda foram cometidos, mas pode influenciar na sentença se você prosseguir com acusações. Jéssica pausou. O que devolver tudo significa? Ela gastou a maior parte do dinheiro, não? Assumo que a avó está me pagando de volta, eu disse, a percepção amanhecendo conforme falava. Ela se sente responsável de alguma forma. Ela deu acesso a finanças familiares para Haley, Jéssica apontou, e não notou o padrão por anos. Conversamos por mais 1 hora discutindo passos práticos. Jéssica aconselhou congelar meu crédito imediatamente, arquivar disputas com todos os 3 burials de crédito e coletar evidências para um possível relatório policial. Ela se ofereceu para me acompanhar à casa da avó de manhã. Depois que desligamos, sentei em minha cozinha escura, encarando os documentos espalhados que representavam anos de traição. A dor e raiva permaneceram, mas agora eram acompanhadas por algo mais, uma determinação fria e clara. Seja o que acontecesse em seguida, não seria mais uma vítima passiva na minha própria vida. Passei a próxima hora implementando o conselho de Jéssica, congelando meu crédito, mudando todas minhas senhas e rascunhando cartas de disputa. Conforme trabalhava, mais mensagens chegaram de membros da família, variando de apoio a acusatório. Meu primo Mark, ouvi que você está tentando fazer Haley ser presa. Meio extremo, não acha? O marido da minha tia. Assuntos familiares devem ficar na família. Advogados só pioram tudo. Essas mensagens doeram, mas também fortaleceram minha resolução. A dinâmica familiar estava se tornando mais clara. Alguns priorizariam paz sobre justiça, esperando que eu perdoasse e esquecesse pelo bem da harmonia. Eles queriam que o problema desaparecesse silenciosamente, não para Haley enfrentar consequências reais ou para eu receber restituição real. Por volta das 4 da manhã, a exaustão finalmente venceu. Reuni os documentos na pasta e desabei na cama, programando meu alarme para as 8. Conforme deslizei para um sono inquieto, um pensamento circulava em minha mente. Qualquer decisão que tomasse nos próximos dias alteraria permanentemente meu relacionamento com minha família. A Rebecca que havia buscado aprovação e aceitação havia ido substituída por alguém que agora entendia o verdadeiro valor de se defender, qualquer que fosse o custo. Jéssica me pegou às 9h30 da manhã seguinte, parecendo surpreendentemente profissional em um blazer apesar da hora cedo e chaining de fim de semana. Eu, por outro lado, havia conseguido apenas jogar jeans e uma camiseta limpa, meu cabelo puxado para trás em um rabo de cavalo apressado. O sono havia sido evasivo, e o pouco que consegui foi atormentado por sonhos de cair e ser incapaz de me segurar. Você parece terrível, Jéssica observou conforme subi em seu carro, a pasta Manila apertada contra meu peito. Obrigada. É exatamente o que preciso ouvir agora. Ela sorriu apologeticamente. Desculpe, apenas preocupada. Você dormiu? Talvez 2 horas, admiti. Continuei pensando sobre o que você disse sobre Haley potencialmente fazer isso com outra pessoa se não houver consequências. Jéssica assentiu, saindo do prédio do meu apartamento. É uma preocupação válida. Crimes financeiros frequentemente escalam quando não punidos. A viagem à casa da avó foi curta, mas tensa. Decidi não tomar decisões finais sobre pressionar acusações até ouvir o que a avó e Haley tinham a dizer. Mas havia preparado perguntas e pontos de conversa baseados no conselho de Jéssica.
Seja o que acontecesse, não seria manipulada ou culpabilizada para uma resolução que me deixasse segurando a conta pelos crimes de Haley. A casa da avó parecia diferente na luz dura da manhã, menos como cenário mágico de memórias da infância e mais como que era. Uma casa de fazenda envelhecida com tinta descascando e calhas caídas. Os restos do churrasco de ontem haviam sido limpos, as mesas e cadeiras devolvidas ao armazenamento, como se a avó estivesse tentando apagar toda evidência da reunião desastrosa. Vários carros estavam estacionados na entrada, meus pais, o Honda novo de Haley e um sedã preto desconhecido com um discreto logo Bennett Financial Services na porta. A avó chamou reforços, Jéssica murmurou conforme nos aproximamos da porta da frente. Antes que pudéssemos bater, a porta se abriu. A avó estava lá, sua presença imponente usual um pouco diminuída pelos sinais claros de uma noite sem dormir espelhando a minha própria. Você trouxe Jéssica, ela observou, não soando particularmente surpresa. Provavelmente é sábio. Ela está aqui como minha prima, não minha advogada, esclareci, embora ambas soubéssemos que isso não era inteiramente verdade. A avó assentiu, se afastando para nos deixar entrar. Todo mundo está na sala de jantar. Todo mundo? Me tensionei. Não estou pronta para uma intervenção familiar completa, vó. Não todo mundo, ela emendou. Seus pais, Haley e Michael Bennett da firma de consultoria financeira. Ele está ajudando a organizar a bagunça. A seguir pela casa, Jéssica perto atrás de mim. A mesa da sala de jantar, a mesma onde incontáveis feriados familiares haviam sido celebrados, agora estava coberta com documentos, laptops e calculadoras. Meus pais sentavam de um lado, ambos parecendo em choque. Haley estava na extremidade, olhos baixos, um lenço amassado na mão. Do outro lado dos meus pais sentava um homem de meia-idade em um terno impecável que se levantou quando entramos. Rebecca, ele disse, estendendo a mão. Michael Bennett. Sua avó me pediu para ajudar a facilitar essa situação. Apertei sua mão automaticamente, ainda absorvendo a cena. O que exatamente é essa situação? Por favor, sentem, a avó direcionou, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. Michael me ajudou a desenvolver um plano abrangente para abordar tudo. Sentei cautelosamente, colocando a pasta na minha frente. Jéssica tomou assento ao meu lado, sua presença reforçando minha coragem. Antes de começarmos, eu disse, fazendo contato visual com cada pessoa na mesa, quero ser clara que não decidi se vou arquivar um relatório policial. Estou aqui para ouvir, mas não estou me comprometendo com nada ainda. Minha mãe fez um som pequeno e angustiado. Meu pai colocou a mão sobre a dela. Haley continuou encarando a mesa. A avó assentiu energicamente. Entendido. Michael, por favor, explique o plano. O consultor financeiro abriu um portfólio de couro. Baseado na documentação fornecida por sua avó e nossa análise conduzida durante a noite, confirmamos transações não autorizadas totalizando aproximadamente $92 mil ao longo de 6 anos. A figura era ainda maior que meus cálculos. Adicionalmente, há a questão de dano ao crédito e implicações fiscais potenciais, já que alguns dos fundos desviados foram reportados em suas declarações de impostos. Ele deslizou um documento pela mesa para mim. Este é um acordo de restituição proposto. Senhorita Davis, Haley, reconhece a quantia total devida e concorda em reembolsá-la de acordo com os seguintes termos. Escaneei o documento, Jéssica lendo por cima do meu ombro. Delineava um plano de pagamento abrangendo 5 anos com parcelas mensais de $1.500 depositadas diretamente em uma nova conta em meu nome. Adicionalmente, Haley entregaria o carro novo para ser vendido com os valores aplicados à dívida. Mais surpreendentemente, o acordo incluía uma declaração de confissão detalhada o suficiente para servir como evidência se eu decidisse prosseguir com a ação legal. Isso é abrangente, Jéssica comentou, claramente impressionada apesar de si mesma. A mais, a avó disse, sua voz firme. Vire para a página 3. Virei para a página indicada e me vi olhando para uma transferência de escritura. A avó estava passando uma de suas propriedades de aluguel, o pequeno duplex na rua Maple para mim. Não entendo, eu disse, olhando para ela. Falei com você, Rebecca, a avó disse simplesmente. Dei tratamento preferencial para Haley por anos e não reconheci o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. A propriedade gera cerca de $2 mil mensais em renda de aluguel. Vale aproximadamente $300 mil. Estou transferindo para você, efetivo imediatamente. O quarto ficou silencioso conforme processei isso. A propriedade forneceria renda constante e patrimônio significativo, muito mais que a quantia roubada. Vó, não posso aceitar isso, comecei. Você pode e vai, ela me interrompeu firmemente. Não é apenas sobre o dinheiro que Haley levou. É sobre os anos de desigualdade, a bolsa que dei a ela mas não a você, as entradas de carro, o aluguel que cobri enquanto ela se estabelecia. Você trabalhou 2 vezes mais por metade do apoio, e isso para hoje. Lágrimas picaram meus olhos, mas as pisquei de volta. Não era hora para reações emocionais. E o que Haley tem a dizer sobre tudo isso? Perguntei, finalmente olhando diretamente para minha irmã.
Haley levantou a cabeça, seu rosto manchado de chorar. Sinto muito, ela sussurrou. Sei que isso não é suficiente, mas sinto. Começou pequeno, apenas o dinheiro da formatura porque estava com problemas com alguns cartões de crédito. Então ficou mais fácil a cada vez. Ela limpou os olhos. Assinei tudo, a confissão, o plano de pagamento. Estou me mudando de volta para casa com mamãe e papai para economizar dinheiro para os pagamentos. Você roubou de mim por 6 anos, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Me viu lutar financeiramente, trabalhar horas extras, pular férias, tudo enquanto você vivia com dinheiro que deveria ser meu. E você sente muito agora porque foi pega. Rebecca, minha mãe interrompeu, ela ainda é sua irmã. Mamãe, agora não, eu disse afiadamente. Isso não é sobre lealdade familiar, é sobre roubo e fraude em escala massiva. Sua mãe está certa que Haley ainda é sua irmã, a avó disse cuidadosamente. Mas você está certa que isso vai além de uma simples disputa familiar. É por isso que insisti na declaração de confissão. A escolha de prosseguir com a ação legal permanece inteiramente sua, Rebecca. Olhei para Michael Bennett. O que acontece com este acordo se eu arquivar um relatório policial? Permanece válido, ele respondeu prontamente. Seria provavelmente visto favoravelmente por promotores como uma tentativa de restituição, mas não impede acusações criminais. Me virei para Haley novamente. Você entende isso? Que eu ainda poderia pressionar acusações mesmo se eu assinar isso? Ela sentiu miseravelmente. Sei. Jéssica explicou quando ajudou a avó a rascunhar a confissão. Lancei um olhar surpreso para Jéssica que deu de ombros. A avó me ligou à meia-noite. Me certifiquei de que o documento se sustentaria legalmente de qualquer forma. Pela próxima hora passamos por cada aspecto do acordo. Michael explicou como meu crédito seria restaurado através de disputas formais apoiadas pela confissão de Haley. A avó delineou a transferência de propriedade e os passos imediatos que havia tomado para congelar contas familiares que Haley tinha acesso. Meus pais sentaram principalmente silenciosos, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras, mas oferecendo nenhuma defesa das ações de Haley. Durante tudo isso mantive uma abordagem distanciada e analítica, fazendo perguntas sobre implicações fiscais, detalhes de gerenciamento de propriedade e mecanismos de execução para o plano de pagamento. Por dentro, no entanto, emoções se agitavam. Dor, traição, vindicação e, debaixo de tudo, um senso crescente de poder que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na minha vida, a dinâmica familiar havia mudado. Não era mais a filha confiável silenciosamente aceitando qualquer migalha de atenção que viesse. Era a parte prejudicada sendo ativamente cortejada pelo perdão. Conforme Michael recolheu os documentos assinados, Haley finalmente falou diretamente comigo sem ser provocada. Rebecca, ela disse suavemente, sei que você me odeia agora, e tem todo o direito. Mas por favor acredite em mim quando digo que nunca pretendi que chegasse tão longe. Estudei minha irmã, as roupas de grife que usava, as unhas cuidadas, o cabelo cuidadosamente penteado. Tudo financiado pelo menos em parte com dinheiro roubado de mim. Não te odeio, Haley, respondi honestamente. Mas também não confio em você. E não sei se algum dia confiarei novamente. Conforme Jéssica e eu nos preparamos para sair, a avó me puxou de lado no corredor. Falei sério sobre ter falhado com você, ela disse, sua voz descaracteristicamente humilde. Favoreci Haley porque ela me lembrava de mim mesma naquela idade, impulsiva, social, lutando para encontrar seu caminho. Você sempre foi tão capaz, tão responsável. Confundi sua autossuficiência com não precisar de apoio. É uma forma dolorosa de ser punida por ser confiável, observei. A avó assentiu, arrependimento genuíno em seus olhos. Sei. E não posso desfazer esses anos. Mas posso tentar acertar daqui para frente. Conforme saíamos da casa, Jéssica me olhou. Então, o que você vai fazer? Sobre pressionar acusações. Observei pela janela os bairros passando, considerando a pergunta que me manteve acordada a noite toda. Ainda não sei, admiti. Mas pela primeira vez, sinto que sou eu tomando a decisão, não apenas reagindo ao que todos os outros querem. E isso, talvez, foi a mudança mais significativa de todas. Um mês depois, estava na entrada do prédio do meu apartamento, balançando um novo conjunto de chaves na mão. O modesto Toyota Corolla brilhava no sol de verão, não novinho ou de marca de luxo, mas confiável, prático e, mais importante, realmente meu. Havia comprado 2 dias atrás após receber o primeiro pagamento de renda de aluguel do duplex da rua Maple. Tanto havia mudado em 4 semanas curtas. A transferência de propriedade havia sido completada com eficiência surpreendente, graças às conexões de Michael Bennett. As contas fraudulentas em meu nome haviam sido fechadas, com burials de crédito removendo as marcas negativas após revisar a confissão notarizada de Haley. Havia aberto novas contas bancárias em uma instituição diferente e implementado toda a medida de segurança disponível, congelamentos de crédito, autenticação de 2 fatores, alertas de fraude. Mas as maiores mudanças não eram financeiras, eram pessoais.
A porta do meu prédio se abriu e Jéssica emergiu, carregando uma caixa de papelão de donuts. Havia sido minha rocha durante as consequências, me ajudando a navegar documentos legais e oferecendo apoio emocional quando a pressão familiar se intensificou. Pronta para sua festa de inauguração da casa, ela perguntou, acenando em direção ao carro com um sorriso. Ainda é inauguração da casa se é para um carro? Inauguração do carro não tem o mesmo toque, ela brincou, deslizando para o banco do passageiro conforme destranquei as portas. Estávamos indo para a casa da avó, a primeira reunião familiar desde a confrontação. Havia mantido contato limitado com a maioria dos parentes enquanto focava em reconstruir minha base financeira. Alguns membros da família haviam me procurado com apoio genuíno, outros haviam pressionado por reconciliação imediata com Haley, sugerindo que eu estava sendo vingativa ao manter distância. Durante tudo isso me mantive firme aos limites que havia estabelecido. Sim, havia assinado o acordo de restituição. Não havia arquivado um relatório policial, uma decisão que tomei após consideração considerável. Mas também havia deixado claro que reconstruir confiança levaria tempo se acontecesse. Conforme dirigíamos, Jéssica estudou minha expressão. Nervosa sobre ver todo mundo? Um pouco, admiti. Especialmente Haley. Minha irmã havia se mudado de volta com nossos pais conforme planejado. Havia entregue o carro obtido fraudulentamente, aceito um rebaixamento no trabalho que veio com pagamento reduzido umas horas mais regulares, e segundo minha mãe, estava vendo um terapeuta para abordar seus problemas com controle de impulso e direito. O primeiro pagamento mensal havia chegado na minha nova conta exatamente conforme programado. Sabe, Jéssica disse cuidadosamente, ninguém te culparia se você decidisse manter distância permanentemente. Considerei isso conforme viramos na estrada familiar levando a casa da fazenda da avó. Não estou pronta para descartá-la completamente. Crescemos juntas. Houve bons momentos também. Pausei. Mas também não estou disposta a fingir que nada aconteceu apenas para tornar reuniões familiares mais confortáveis. Isso é justo, Jéssica assentiu. E bem maduro considerando tudo. A casa da fazenda apareceu à vista, parecendo mais acolhedora que durante nossa última visita. Tinta fresca clareava o exterior, e o jardim de verão da avó estava em plena floração. Vários carros já estavam estacionados na entrada, incluindo o sedã dos meus pais. A avó nos encontrou na porta, seu rosto se iluminando quando viu a caixa de donuts. Perfeito. Fiz café. Ela nos conduziu para dentro, então pausou me estudando intensamente. Você parece diferente, Rebeca. Corte de cabelo novo, ofereci, tocando o bob na altura dos ombros que havia me dado ao luxo de fazer em um salão adequado em vez do lugar de desconto que usava há anos. Não é só isso. A avó balançou a cabeça. Há algo mais. Uma confiança. Ela estava certa. O mês passado me havia transformado de formas além do superficial. Me defender, recusar ser pressionada para perdão rápido, tomar decisões baseadas nas minhas necessidades em vez das expectativas dos outros. Essas ações haviam despertado algo que esteve dormente por muito tempo. A reunião foi menor que o churrasco malfadado. Apenas minha família imediata, Jéssica e Harold. Haley já estava sentada na sala quando entramos, seu traje usual de grife substituído por jeans simples e uma blusa lisa. Ela olhou para cima quando entrei, ansiedade clara em sua expressão. Oi, ela disse suavemente. Oi, respondi, tomando um assento em frente a ela em vez de ao lado. A conversa foi desajeitada no início, todo mundo cuidadosamente evitando mencionar a situação que nos havia trazido a esse ponto. Mamãe falou sobre os projetos de fim de ano dos seus alunos. Papai descreveu problemas com um canteiro de obras. Harold cochilou intermitentemente em sua poltrona favorita. Coisas familiares normais, exceto pela subcorrente de tensão. Após o almoço, a avó surpreendeu todos anunciando que tinha algo para compartilhar. Ela desapareceu em seu escritório, retornando com um grande álbum de fotos que nunca havia visto. Tenho pensado sobre legados familiares, ela começou, abrindo o álbum na mesa de centro, sobre o que passamos além de dinheiro ou propriedade. Dentro estavam fotos que nunca havia visto, a avó como uma jovem, parecendo notavelmente com Haley, de pé ao lado de uma mulher mais velha de aparência severa. Esta era minha mãe, a avó explicou. Sua bisavó. Ela era difícil, tinha favoritos entre seus filhos, usava dinheiro para controlar todos nós. Ela virou uma página, revelando mais fotos vintage. Jurei que nunca seria como ela, mas padrões se repetem a menos que conscientemente os quebremos. Ela olhou diretamente para Haley, depois para mim. Criei um ambiente onde uma neta se sentia autorizada a pegar qualquer coisa que quisesse, e outra sentia que tinha que ganhar cada migalha de reconhecimento. Essa é minha responsabilidade a carregar. Vó. Comecei, desconfortável com sua autorrecriminação pública. Ela levantou a mão. Deixe-me terminar. O que aconteceu entre vocês duas não aconteceu no vácuo. Mas, ela adicionou, fixando Haley com um olhar severo, entender causas não desculpa escolhas. Haley, você sozinha é responsável pelas decisões que tomou. Haley assentiu, lágrimas se formando em seus olhos.
Sei, e estou tentando fazer reparações. Ela se virou para mim. Comecei a ler sobre vítimas de roubo de identidade. As histórias. Nunca pensei sobre como afeta as pessoas a longo prazo. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A violação de confiança. O sentimento de que sua identidade não é totalmente sua mais. Ela engoliu com dificuldade. Fiz isso com minha própria irmã. Foi a primeira vez que ela reconheceu o impacto emocional de suas ações, não apenas o custo financeiro. Obrigada por dizer isso, eu disse silenciosamente. Ajuda. Mais tarde, conforme todos se moveram para o pátio para café, a avó me puxou de lado novamente. Tenho algo mais para você, ela disse, pressionando um envelope em minha mão. Dentro estava um conjunto de chaves diferente das do duplex. Para que são? A casa do lago, ela respondeu. Harold e eu não a usamos muito mais. A transferência de escritura já está em processo. Encarei ela em choque. A casa do lago da família valia pelo menos $500 mil. Vó, isso é demais. O duplex já foi mais que suficiente. Não é sobre equilibrar o livro-razão, ela disse firmemente. É sobre reconhecer seu valor. Por muito tempo medi sucesso pelos padrões de Halley, conexões sociais, aparência, charme. Falhei em valorizar seu tipo de sucesso, trabalho duro, integridade e persistência. Ela apertou minha mão. Considere um investimento no membro da família que mais se parece com meu pai, o melhor homem que já conheci. Dirigindo para casa naquela noite, janelas abertas e ar quente de verão correndo pelo carro, senti uma sensação profunda de paz se estabelecendo sobre mim. O mês passado havia sido doloroso, revelando verdades feias sobre minha família e forçando decisões difíceis. Mas dessa dor havia emergido algo valioso, um senso mais forte de autoestima, limites mais claros e o conhecimento de que podia me defender efetivamente. Não havia perdoado completamente Halley ainda. Isso levaria tempo e evidência consistente de comportamento mudado. Mas havia escolhido não deixar sua traição me definir ou envenenar meus outros relacionamentos. Havia encontrado minha voz e a usado para exigir o respeito que merecia. Quanto ao futuro, pela primeira vez na minha vida adulta, parecia genuinamente brilhante. A renda da propriedade me permitiria pagar meus empréstimos estudantis restantes dentro de um ano. Poderia tirar tempo de férias sem estresse financeiro. Poderia até considerar mudar para turnos diurnos no hospital, algo que queria há anos mas não podia pagar devido ao pagamento diferencial noturno. Mais importante, descobri uma resistência dentro de mim que nenhuma traição poderia quebrar e nenhuma validação externa poderia substituir. A lição mais difícil dessa aprovação havia se tornado a mais valiosa. Verdadeira autoestima não vem da aprovação familiar ou segurança financeira, mas de honrar seus próprios limites e permanecer firmemente em sua verdade, independentemente do custo. Você já teve que enfrentar membros da família que se aproveitaram da sua bondade? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Esta jornada me ensinou que falar sua verdade, mesmo quando é difícil, é o primeiro passo em direção à cura.